infelizmente não tem tanta mobilidade mais. Ela disse que quando ela viu essa imagem, se ela conseguisse andar, ela teria ido também pelos netos. Uma imagem muito bonita. Chama Manso. Bom, e o ato dos manifestantes na Avenida Paulista teria reunido cerca de 48.800 pessoas neste domingo, 7 de setembro, na Avenida Paulista. Em contrapartida, o ato promovido por partidos e movimentos alinhados à esquerda e apoiadores do presidente Lula reuniu cerca de 4.300 pessoas na Praça da República, no centro de São Paulo. As estimativas foram feitas utilizando fotos aéreas de alta resolução e imagens do chão, devido às árvores que impediam, então, a visão total da praça e foram divulgadas pelo site Poder 360. Augusto, a gente está, enquanto eu trago aqui os números, a gente está mostrando, né, as duas imagens e o comparativo dos dois atos, o da Praça da República, com as árvores ali, e o mar de gente que tomou a Avenida Paulista na tarde de ontem, né, esse mar verde e amarelo. Segundo, a gente trouxe o mesmo comparativo, né, o mesmo sistema de comparação de números. Então, você tem 48 mil da direita versus 4.300 manifestantes da esquerda. Uma estimativa. A pergunta feita pelo José Dirceu está respondida. O desafio lançado pelo José Dirceu deu nisso aí. Comparem. E eles convocaram o PT e o PSOL, convocaram seus principais líderes no momento, né? Um deles é o Boulos. Boulos é uma das atrações. E deu nisso aí. Convocaram para várias cidades do Brasil. Em nenhuma houve manifestação a favor do governo e a favor da palavra de ordem sem anistia. Aqui e no Rio de Janeiro, o que houve foi o contrário em outras cidades. Então, está respondida a pergunta do Zé Dirceu. Temos Brasília também, não sei se vamos falar agora. Sim, a gente está, inclusive, Augusto, tem um vídeo do desfile cívico-militar. A gente está acompanhando aí algumas imagens. Do Lula e da Janja acenando para o nada. Exatamente. Não tem ninguém. Tinha telão ali para acompanhar, porque eles achavam que a multidão ia atrapalhar, né? A visão Pois é, mas parece que as tendas que foram montadas para esses telões laterais ficaram vazias. Olha ali. Esse é o míssil, né? Olha ali. Fala do míssil aí, Silvio. Não, o pessoal ficou bravo comigo, porque eu fiz uma brincadeira, né? Pra falar que foi um mico esse desfile, não tinha ninguém. E eu falei que era um tubo de PVC em cima de um caminhãozinho de um carreto de mudança, né? E aí, mas enfim, é o tal do Mansup, que é o míssil antinavio nacional de superfície. Eu estou imaginando que o Donald Trump, depois que ele assistiu a esse desfile, realmente ele pode rever as tarifas e as sanções ao Brasil, né? Esse é o poderio militar do Brasil. Mas o fato é que não tinha gente para dar tchau. E tivemos também a ausência da Polícia Federal, de novo. Pois é, porque nos tempos da Lava Jato, vocês vão se lembrar, a Polícia Federal era saudada em qualquer ato, qualquer manifestação. Acho que essa imagem aérea diz muito. Ela diz muito. Ela é feita por drone. Tem até um outro drone sobrevoando naquele momento. Então, assim, acho que está tudo muito claro. A gente sabe que em Brasília tem os funcionários públicos que prestigiam, porque são obrigados. Obrigado. É a plateia de familiares. E é isso. Acho que nenhum familiar, não teve pelo menos um familiar de cada um dos que desfilaram. Porque, dá uma olhadinha, tem uma outra imagem em que você vê as tropas todas perfiladas lá atrás ainda, né? Que elas, obviamente, tem um espaço ali que se chama de teatro, uma área de manobra, né? Para você colocar todo mundo pronto para o desfile. E não tem ninguém lá, não tem ninguém depois ali também. O próprio palanque foi desfalcado. Você vê que não atrai ninguém. Os próprios parentes, provavelmente, dos militares aí não foram, porque acontece que esse governo é tóxico, ninguém quer ficar perto disso, pega mal. O Hugo Motta foi lá e nem se sabe exatamente. O Hugo Motta provavelmente deve ter entrado no carro dele em algum momento ali em que bateu aquela consciência e falou assim: nossa, que coisa horrorosa que eu vim participar hoje, né? Porque é um governo que não tem povo, um governo que não tem voto no Congresso se não comprar todo mundo, com aquele monte de emendas e tudo mais. E tá aí, ó. E o problema, eu vou dizer agora, eles expõem as Forças Armadas
a uma situação constrangedora como essa, porque ali são todos, né, são militares de carreira das 3 Forças Armadas. Esse míssil aí que o Silvio fez essa comparação é um míssil que vai agora fazer parte das novas fragatas brasileiras, que tem um cronograma atrasado, porque o governo não tem dinheiro para nada, o governo Lula acabou com todos esses planos de uma reativação de uma marinha capaz de proteger o pré-sal, essas coisas todas. E esses militares estão ali fazendo trabalho, porque eles são obrigados. Agora, provavelmente, não queriam estar ali também. Eu ia perguntar para a Ana se os Estados Unidos ficaram um pouco receosos quando viram o desfile aí desse míssil. Uma comparação com uma parada nos Estados Unidos. Exibindo equipamento obsoleto e tal. Não, é caminhão de mudança, porque parecia mesmo, né? Um caminhão de mudança. Agora, eu não sei se temos a imagem da Janja sambando. Eu acho que ela precisa ensinar, talvez, para a Melânia, né? A primeira-dama aqui, americana, chiquíssima, chiquíssima. Sambar, para você, imagina, Melânia aqui dançando ali no palanque diante ali da parada do Dia da Independência, no 4 de julho, e Melania Trump dançando. É inconcebível. A Janja é o retrato de um Brasil que não combina com a gente que eu falo, todos nós brasileiros que amamos o Brasil. Quem combina com o Brasil é a belíssima cantora sertaneja, a Ana Castela, que na sexta-feira à noite deu um show aí em São Paulo, cantando o hino nacional, um português perfeito, não teve Elvira do Ipiranga, tá aí. Vê se isso é postura, gente, pelo amor, né? Como diz o Silvio, vá. Enquanto a Ana Castela, na sexta-feira, no jogo da NFL, do futebol americano aí em São Paulo, Chargers e Kansas City, tirou o chapéu, colocou no peito, cantou maravilhosamente bem o nosso hino, se emocionou, ela que colocou ali, olha a roupa, toda coberta, toda bonita, colocou o chaps, né, que é aquela roupagem extra ali de cowboy que você coloca por cima do jeans. Ela homenageou os 2 países e encheu de estrelas. E aí, se vocês olharem na internet, a elegância e o hino lindo. Não teve Elvira do Ipiranga, não teve, enfim, que mais Ana Castelas apareçam e inspirem as mulheres do Brasil, porque se depender da primeira-dama, meu Deus. O interessante é o seguinte, ela não dança exatamente, ela faz os mesmos movimentos, seja qual for o tipo de dança que você pode fazer. Tá? Se você botar lá um rock, ou um samba, ou um baião, é a mesma coisa, ela vai com aquele vestidão balançando. Ali ninguém sabe que música secreta ela está ouvindo na própria cabeça. Só então a gente vai fazer, até na revista aqui, vamos providenciar um levantamento dos movimentos que ela faz e chama de dança e botar o ritmo para você ver que são diferentes. Muda a música e ela continua com essa graça que tem, né? Essa elegância que ela tem. Diga, Piotr. Não, da Janja vocês já falaram aí, até porque as imagens falam por si também, né? Mas veja só, veja a contradição desse governo. Ele convoca todos esses militares para fazer esse desfile cívico no 7 de setembro, uma data histórica, em que já teve reunião de público recorde na época do governo Bolsonaro, e lá atrás também, lá nos anos 80 e tudo mais. Mas os militares precisam que o governo Lula tenha orçamento, porque há uma cobrança, obviamente, do trabalho deles, porque eles têm um serviço necessário ao país, mas você tem atraso, por exemplo, na contratação, na compra de aviões para a Força Aérea, na compra ou na construção de fragatas para a Marinha. O submarino nuclear brasileiro não sai do papel, não avança, porque o governo Lula, que ficou, o governo PT começo dos anos 2000 para cá, ficou a maior parte do tempo, nada disso avança. E aí você expõe os militares ao ridículo de ter que fazer um desfile para ninguém, porque provavelmente nem os familiares dos militares aguentam mais esse governo.
E aí nós temos essa situação. O Mansup, como o Silvio mencionou, é um projeto brasileiro que envolve uma série de empresas e tudo mais, mas tudo isso precisa de recurso, mas o governo Lula gasta e nada melhora na vida do país, né? Mas, enfim, veja só, nem a família dos militares provavelmente foi, imagina se os outros brasileiros iriam, porque também ficaram divorciados das Forças Armadas depois daquela atuação dos comandos no 8 de janeiro. Você lembra do general, né? Da Operação Perfídia, aquelas coisas todas. Precisam recuperar agora a confiança e o apreço dos brasileiros, que estão prontos para isso, desde que estejam do lado certo. Bom, estamos com mais de 132 conectadas em Oeste Sem Fio.